nesta aqui é a continuação da segunda aula do nosso curso de logaritmos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma propriedade dos logaritmos chamada mudança de base. Muito bem, mudança de base. O que nos diz essa propriedade? A propriedade da mudança de base nos diz que quando nós temos um logaritmo de um número A na base B, este mesmo número pode ser mudado a sua base, escrevendo novamente o logaritmo de A numa outra base qualquer que nós vamos escolher aleatoriamente, com o objetivo de facilitar os nossos cálculos, ou seja, facilitar o nosso trabalho. Numa base qualquer C sobre o logaritmo do B na mesma base C, na mesma base que nós escolhemos aqui. Então vamos colocar aqui. Então, vamos ver como é que nós aplicamos esta regra na prática. Vamos ao primeiro exercício. A linha A. Temos logaritmo de 7 na base 4 menos o logaritmo de 49 na base 16. Bom, se nós formos analisar este exercício, para o logaritmo de 7 na base 4 não tem um número imediato, não tem um número inteiro que vamos colocar como expoente de 4 que vai nos dar 7. Mesma coisa para o logaritmo de 49 na base 16. Então, o que nós vamos fazer? Podemos observar que não há como aplicar aqui a propriedade do logaritmo de um quociente também, porque não temos mesmo as bases. Então, o que nós vamos fazer para calcular este logaritmo é fazer com que tenhamos uma base idêntica nestes dois lados. Vamos fazer com que a base dos dois logaritmos seja 4. Então, vamos aplicar mudança de base neste logaritmo aqui, de 49 na base 16. Teremos aqui que logaritmo de 49 na base 16 será igual, escolhendo 4 como a nossa nova base, teremos aqui logaritmo de 49 na base 4 sobre o logaritmo de 16 na base 4. Então, fazendo aqui logaritmo de 49 na base 4 sobre logaritmo de 16 na base 4, teremos aqui 2. Então, reescrevendo aqui logaritmo de 7 na base 4 menos logaritmo de 49 na base 4, tudo isso sobre 2. Já aqui nessas situações já dá para trabalharmos, uma vez que já temos aqui mesmo as bases. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o MMC destes dois aqui, destes dois logaritmos. Se nós formos analisar, aqui nós temos no denominador 1 e aqui nós temos 2. Vamos considerar este logaritmo de 7 na base 4 e logaritmo de 49 na base 4 como se fossem números inteiros. Lembrando que nós fazemos o MMC para ter bases iguais, quando estamos perante situações em que estamos a subtrair ou adicionar. Então, fazendo o MMC, aqui teremos 2 e aqui teremos 1. Então, o nosso resultado será em 2 vezes logaritmo de 7 na base 4, teremos 2 vezes logaritmo de 7 na base 4 sobre 2 menos logaritmo de 49 na base 4. Continuando. Para esta situação aqui, se nós formos analisar, sabemos que 7 ao quadrado é igual a 49. E aqui temos 2 vezes logaritmo de 7 na base 4. Então, aplicando uma propriedade que nós vimos na aula anterior, em que se nós tivéssemos um expoente aqui, por exemplo 2, levaríamos ele passar para este lado aqui, passaria a multiplicar com o logaritmo. Então, mesma coisa nós podemos fazer
nesta situação, podemos levar este 2, passa a ser o expoente desse 7 aqui. Então, teríamos aqui logaritmo de 7 ao quadrado na base 4 sobre 2, menos logaritmo de 49 na base 2. Aliás, na base 4. Então, se nós formos analisar logaritmo de 7 ao quadrado é 49 na base 4, menos logaritmo de 49 na base 4, vai nos dar como resultado 0. Então, teremos aqui 0 sobre 2, onde 0 a dividir por 2 será igual a 0. Então, é mais ou menos isso que o logaritmo a mudança de base serve mais ou menos para situações dessas, em que nós não temos solução imediata. Como eu disse na aula anterior, as propriedades dos logaritmos elas servem para situações em que nós não temos uma solução imediata para um determinado exercício. Então, continuando aqui, temos a linha B. A linha B diz o seguinte: sabendo que o logaritmo de z na base 2 é igual a y, então o logaritmo de z na base 16 será igual a... Então, temos um dado aqui. Logaritmo de z na base 2 é igual a y. É um dado. Então, nós queremos saber qual será o logaritmo de z na base 16. Então, nesta situação aqui, nós podemos aplicar a mudança de base que possa nos favorecer, que possa facilitar o nosso trabalho, uma vez que já nos deram dado aqui em que a base é 2. Podemos mudar a base deste logaritmo para uma base 2. Então, teríamos aqui que logaritmo de z na base 16 será igual a logaritmo de z, aplicando a mudança de base, vamos colocar aqui 2 sobre logaritmo de 16 na base 2. Então, sabendo que logaritmo de z na base 2 é igual a y, vamos colocar aqui y sobre logaritmo de 16 na base 2 é 4, porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Praticamente aqui estamos a reduzir um logaritmo para que tenhamos um logaritmo que, ao calcular, nos dê uma solução, nos dê um número inteiro como solução. Pode ser para o denominador, assim como para o numerador. Então, passando para o próximo exercício, temos, na linha C, temos que, considerando que logaritmo de 5 na base 10 é igual a A, então o logaritmo de 100 na base 50 é... Temos aqui, mais uma vez, um dado. Logaritmo, aqui temos logaritmo de 5 na base 10 sendo igual a A. Eles querem saber qual é o logaritmo de 100 na base 50. Se formos analisar novamente, nós não temos um número que possa ser expoente de 50 e nos dê aqui como resultado 100. Então, se nós formos analisar, aqui temos logaritmo de 5 na base 10, sendo igual a A. Então, aplicando aqui a mudança de base, vamos considerar a nossa nova base sendo 10. Vamos dizer que logaritmo de 100 na base 10 sobre o logaritmo de 50 na base 10. Então, tal como eu disse anteriormente, esta propriedade vai nos dar um resultado de um número inteiro, tanto para o numerador assim como para o denominador, para facilitar os nossos cálculos. Neste caso aqui nos deu para o numerador, então teremos que logaritmo de 100 na base 10 sendo igual a 2, porque 10 elevado a 2 será igual a 100. Sobre logaritmo de 50 na base 10, novamente nos deparamos com uma situação em que não tem como nós calcularmos este logaritmo aqui. Não temos um número inteiro que sendo expoente de 10 vai nos dar 50.
Então, o que nós vamos fazer? Nesta situação, vamos aplicar a propriedade do logaritmo de um produto, em que vamos colocar aqui logaritmo de 5 vezes 10, tudo isso na base 10. Então, resolvendo este logaritmo aqui, vamos resolver aqui no rascunho, teremos logaritmo de 5 na base 10, estamos a aplicar a propriedade do logaritmo de um produto. Caso não lembre-se, veja a aula anterior, em que quando nós temos o produto de dois fatores, o resultado será logaritmo de um fator na base do tal logaritmo mais o logaritmo do outro fator na mesma base. Então, sabendo que logaritmo de 5 na base 10 é A, mais logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, a nossa solução para este exercício teremos 2 sobre A mais 1. Então, o nosso exercício já está resolvido. Então, recapitulando, primeiro nós aplicamos aqui a propriedade de mudança de base, depois aplicamos a propriedade de logaritmo de um produto, em que se nós temos o logaritmo de dois fatores, U e V, na base A, teremos logaritmo de U na base A mais logaritmo de V na base A. Então, passando aqui para o último exercício, temos aqui, dado que logaritmo de A na base 4 é igual a x, então logaritmo de A na base 64 é... Então, temos aqui o nosso dado, que é logaritmo de A na base 4 é igual a x. Então, sempre que nos dão um dado em que temos uma certa base, uma base que é menor que a base que nos dão, e querem saber qual é o resultado daquilo que nos dão, vamos aplicar a mudança de base colocando esta base aqui. Então, para logaritmo de A na base 64, teremos logaritmo de A na base 4 sobre logaritmo de 64 na base 4. Logaritmo de 4, aliás, logaritmo de A na base 4 será igual a x, sobre o logaritmo de 64 na base 4 é 3, porque 4 elevado a 3 é igual a 64. A videoaula termina por aqui. Caso tenha gostado, peço para que deixe um like e comente se a aula foi boa ou não. Então, até no próximo vídeo.